Estamos ao vivo. Boa noite a todos e a todas. Tá? Então, vamos começar a nossa super live. Eu vou fazer aqui a leitura da introdução, que é de praxe, tá bom? Então, vamos lá. Estamos iniciando nossa super live, que tratará dos perigos da volta às aulas em meio à pandemia do Covid-19. Nosso encontro é uma parceria entre a subsede de Franco da Rocha, representada na figura da professora Mara Almeida, e subsede de Guarulhos, Santa Isabel e Arujá, representada na pessoa da professora Patrícia Koch. Ambas da coordenação das subsedes da POSP, que é o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial de São Paulo. Para nos esclarecer os perigos da volta às aulas, né, nesse momento tão crítico, convidamos o doutor Hermano de Castro, da Fiocruz, que tem longa experiência tanto como pesquisador quanto clínico na área da saúde. Então, vamos lá. Então, convido a colega Mara. Boa noite, Mara. Boa noite, Márcio. Boa noite, doutor Hermano. Boa noite, Patrícia. Boa noite a todos que estão nos assistindo, acompanhando, participando desse debate, para que a gente possa aí, sair bastante esclarecido sobre os perigos à volta às aulas. Então, eu vou fazer um breve histórico para nos auxiliar aqui a nossa discussão com o doutor Hermano. Primeiro, a subsede Franco da Rocha agradece a participação, o convite feito para o doutor Hermano, que é um prazer para todos nós ter a participação dele aqui conosco. E aí um pouquinho sobre essa região Franco da Rocha, tão maltratada aqui por diversos governos desse estado. Então, assim, nossa subsede, nosso município, né, da subsede Franco da Rocha, está na sub-região norte, recém-organizada agora pelo governo do estado de São Paulo. Dessa sub-região fazem parte mais 4 municípios: Caieiras, Francisco Morato, Cajamar e Mairiporã. Então, os 5 municípios juntos, nós temos cerca de 560 mil habitantes, né? Esses municípios, na sua maioria, são conhecidos como municípios dormitórios, ou seja, a gente tem uma migração diária muito grande via o trem, né, que utiliza o transporte coletivo para trabalhar na capital, ou até mesmo no Grande ABC. É uma região que tem pouquíssimo estrutura hospitalar, né? O atendimento hospitalar, ele é muito pequeno, já está há mais de 30 dias na fase laranja, então a região ela não sai da fase laranja. A questão do isolamento social, ela não é grande, desde meados de abril, o comércio, todo aberto, e por ser municípios pobres, as dificuldades com a aquisição de EPIs para a comunidade escolar vai ser um problema muito grande, o custo econômico bastante elevado. E aí, para a gente se localizar um pouquinho, o que significa essa questão? Né? Então, assim, nós temos aqui na região, dos 560 mil habitantes, 28 mil são estudantes da educação, 128 mil, desculpa, são estudantes da educação básica, então representa aí 23% da população da creche ao ensino médio, que estaria aí retornando às aulas, mesmo que parciais. E nós temos um número de contágio elevado, 6.612 casos confirmados, estudados no dia 5/8, e 400 mortos. Então, aqui para localizar o doutor Hermano, que vem da Fiocruz, pneumologista, para nos auxiliar aí nessa discussão sobre a questão do que significa para uma região pobre, como a região de Franco da Rocha e região, esse retorno às aulas presenciais para toda essa população que necessita aí de equipamentos para que ela possa retornar. Então, acho que é isso. De novo, agradecer
presença do doutor Hermano, e eu passo a palavra para a Patrícia para falar um pouquinho sobre Guarulhos. Deixa eu já colocar o doutor também aqui, para a gente já... Então, o doutor também está aí. Então, Patrícia, doutor, então tá todo mundo... Vou ficar gerenciando os comentários, tá ok, gente? Obrigado. Olá, boa noite a todos e todas. Boa noite, doutor Hermano, é um prazer estar aqui com vocês, a Mara, a companheira Mara, o Márcio, que está aí nos ajudando, né, operacionalizando aí a nossa live. Fico muito honrada de estar aqui com vocês, Olá. porque eu acho que esse momento... Vocês me ouvem? Eu não sei se é a minha conexão que não está boa. Não está me ouvindo? Estão me ouvindo? Então, eu vou continuar aqui, não sei se vocês perguntam Eu ouço, Patrícia. Sim. Sim? O áudio está normal, Patrícia. Está normal? Então, eu vou continuar, tá bom? Sim. Então, assim, eu agradeço, eu estou ouvindo bem. Também. Opa, que bom. Eu estou ouvindo bem. Ok. Eu agradeço mais uma vez, né, essa oportunidade. Eu acho que é nesse espaço que nós temos que utilizar para falar, né, infelizmente, de um momento tão precário e tão doloso para todos nós, né, principalmente essa pandemia que está ceifando tantas vidas aí. Bom, eu sou aqui da POESP, né, sou membro da POESP, da coordenação da POESP Guarulhos, Santa Isabel e Arujá e Santa Isabel. Eu vou falar um pouquinho do cenário aqui de Guarulhos, né, a segunda maior cidade do estado. Nós temos 1,5 milhão de habitantes e nós estamos aí com um marco de 1.096 mortes. Infelizmente, nós somos aí governados por um prefeito que ele governa para aquele 1%, que infelizmente também não visa aí a problemática, toda a parte da questão da classe trabalhadora, e isso acaba, de uma certa forma, indo de encontro, principalmente com a população mais precária. Por que eu falo isso? Esse marco de 1.096 mortes, nós estávamos aí com previsão de volta, né, às aulas na rede municipal, agora para agosto. Só que como teve essa situação dos pais começarem a se posicionar contra, e nós estamos no ano eleitoral, ele passou a bola aí para a população e fez aí uma consulta pública, onde ele questionou o que a população acharia do retorno agora em agosto. Claro que ele levou aí, foi humilhado na pesquisa, porque mais de 90%, né, se colocaram contra ao retorno das aulas, né, ainda mais creche, escola municipal, que abrange aí os pequenos, né. Então, tudo isso, a gente percebe que é nesse quadro que nós estamos vivendo, né, uma segunda maior cidade do estado, e, infelizmente, os governos que nós temos, eles acabam governando, como eu disse aqui, para aquele 1%. Nosso prefeito, ele também, não diferente dos outros governos, ele, além de governar para esse 1%, ele é dono de uma rede de escolas privadas, então ele também sofre aquela pressão aí da abertura, não só de comércio, como das escolas. Infelizmente, a gente percebe que a gente está vivendo numa época que é a validação do negacionismo, né, onde nós temos aí figuras públicas que acabam negando aí, né, o negacionismo científico, negando, inclusive, a própria pandemia, né. Então, é nesse marco aqui na cidade de Guarulhos, inclusive a POESP, nós estamos aqui com um manifesto também, né, já entramos com um manifesto, para fazer nós fizemos um abaixo-assinado, já estamos em contato com os professores, em reuniões de REs, em WhatsApp, para a gente ter esse contato e poder colocar aí todas as nossas angústias em não retornar às aulas, né, porque estamos todos e todas temerários aí para esse momento. É isso. Obrigada. Então, passamos a palavra para o doutor Hermano, sinta-se à vontade. Doutor, o áudio do senhor está travado, desbloqueie o áudio. Isso. Desculpe. A gente está aprendendo a lidar com essas máquinas, né? Isso é um dos ensinamentos da pandemia,
e as dificuldades, inclusive, que nós tivemos num momento tão difícil da vida do planeta, né? Enfrentar uma pandemia dessa com uma única maneira de enfrentar as medidas não farmacológicas. Mas eu queria agradecer o convite, enfim, a professora Mara, a professora Patrícia, por essa oportunidade de poder conversar. E eu acho que nunca foi tão necessário esse diálogo entre educação e saúde, né? E a gente sempre levanta essa bandeira, assim, um povo que não tem nem saúde nem educação de forma, uma boa qualidade, é um povo fadado a sempre viver na desigualdade, e é isso que a gente tem enfrentado já, isso é secular, né? As pandemias da desigualdade, da miséria, e agora mais essa pandemia. Então, essa relação com a saúde, para nós, é fundamental, nesse aspecto da educação. Eu sou médico pneumologista e sou diretor de uma escola de saúde pública. Então, lá a gente tem as duas coisas, tanto a saúde quanto a educação. A Fundação Oswaldo Cruz é uma instituição de pesquisa, né, que todos conhecem, onde desenvolve pesquisas básicas, tem formação, pós-graduação, temos uma escola politécnica dentro da Fiocruz de formação em saúde. Então, é bastante complexo a instituição, produção de vacina, produção de fármacos, o que para nós é muito importante, e é sempre um aprendizado. Mas, nessa pandemia, a Fiocruz tem colocado questões em todos os níveis, né? Desde o início dela, quando, no primeiro momento, nós recebemos lá o genoma do coronavírus, que veio da China, foi para o CDC americano e chegou na Fiocruz para a gente poder, ali naquele momento, desenvolver, a partir dos insumos, o diagnóstico, né? O desenvolvimento de kits diagnóstico, é aquele RT-PCR, os primeiros que a gente fez, e capacitou-se os LACENs de todo o país, enfim, dos 27 estados, inclusive na América Latina. Isso foi um passo importante já no dia 10 de janeiro, para vocês terem uma ideia. E nós tivemos o nosso primeiro caso no dia 26 de fevereiro, na quarta-feira de carnaval, se eu não me engano. Então, é um papel, enfim, da instituição que esse ano nós completamos 120 anos da sua fundação lá com Oswaldo Cruz. Mas eu queria falar um pouco dessa pandemia, mas vou dar um aspecto mais global e algumas coisas de por que as medidas que nós havíamos apontado, e um pouco a Patrícia falou do negacionismo científico, que não foram atendidos pelas autoridades, principalmente as autoridades federais e de alguns estados, na boa parte, o que tem mantido a gente numa situação talvez das mais dramáticas do planeta. Nenhum país está vivendo um prolongamento dessa pandemia com tanto sofrimento, tantas mortes como nós. Não tem nenhum país igual a nós. Nem os Estados Unidos, eles já estão começando a diminuir, vou mostrar aí para vocês, mas o Brasil está mantendo um patamar insuportável, enfim, com 1.000 famílias com perdas, enfim, quase que diárias, no Brasil inteiro. Eu queria mostrar alguns gráficos, se puder colocar, para a gente poder acompanhar um pouco o que eu vou falar. Esse é de onde eu falo, né, da Fundação Oswaldo Cruz, os nossos 120 anos. Eu queria passar o primeiro slide aí, isso. Isso é só para a gente ter uma ideia da distribuição geográfica. Isso é de hoje, esse mapa, né? O mais escuro ali, o vermelho, é onde a gente tem as maiores concentrações de casos e mortes. Então, você vê que praticamente Brasil, América Latina, Estados Unidos, completamente pintado, onde tem concentrado o maior número de casos. Nós estamos apenas atrás dos Estados Unidos, né, um pouco na frente da Índia e do México. E aí o próximo slide vai mostrar para vocês o que eu havia citado. Esses são os dados do mundo, né? Se vocês olharem, aí vão ver a situação do Brasil, como é que está. Enfim, milhões de casos no mundo inteiro, o Brasil atingindo a cifra, vamos chegar a 100 mil mortos muito rapidamente,
Mas o mais interessante aí é vocês olharem esse gráfico em que mostra o Brasil, que é esse, tem os três vermelhinhos, um é os Estados Unidos, Itália e França, mostra que eles têm um pico lá pelo meio de março, abril, e depois tem uma descida. Estados Unidos tem sustentado ali casos e mortes, mas mais no final, já com um nível mais baixo. Na Europa, boa parte da Europa teve o seu pico e tem a descida. O Brasil está mantendo há mais de quase 40 dias o mesmo padrão, né? Isso tem a ver com a heterogeneidade, obviamente, do país, mas tem a ver com a questão da dificuldade do distanciamento social, tem a ver com as dificuldades na medida de higienização no Brasil inteiro, a ausência de redes com água, enfim, aquilo que a gente falava, água e sabão, que é o principal, faltava já e continuou faltando. Dificuldade, principalmente, de socorrer as famílias sem renda, a garantia de renda mínima, a garantia de segurança alimentar, o que dificultou as pessoas ficarem em casa, inclusive o processo produtivo chamando antes do tempo para o trabalho, abrindo shopping, centro, comércio, sem uma garantia de acesso também ao serviço de saúde igual para todos, e aí a gente percebe também uma migração muito rápida da doença das classes médias para as classes mais pobres, o que representa aí um aumento de casos e mortes, inclusive na mortalidade e na letalidade, exatamente pela falta de acesso aos serviços de saúde. Em vários estados, como aqui no Rio e em vários outros, os hospitais de campanha ficaram prontos após o pico da epidemia, o que significou morte, né, sem acesso a esses serviços. E agora, a gente, depois de 5 meses, quase 6 meses de pandemia, a gente começa a discutir retorno. E esse retorno ele está muito mais vinculado ao cansaço do que a padrões epidemiológicos sustentados e amparados nas informações científicas que nos deem a possibilidade de retornar com segurança. Então, é uma situação mais difícil, mais dramática, quando lá em março, o primeiro-ministro da Saúde dizia que a gente precisava fazer o bloqueio imediato, total, garantir apenas uma parcela da população na rua, aquele do trabalho essencial, e o trabalho imprescindível dos profissionais de saúde. Aqui temos que render a nossa homenagem a esses profissionais, enfim, guerreiros que estão à frente dessa luta, aí, enfrentando esses casos e mortes diariamente. Mas, infelizmente, nós não conseguimos cumprir. Foram poucos os estados, e como não há uma direção geral do país que orientasse, acabou sendo muito heterogêneo e mantém aí esse platô de mortes e casos bem no alto. O próximo, aí são os casos de São Paulo, que também está mantendo um certo platô já há muito tempo, de casos e mortes, não desce. E no caso de óbitos, ele acaba subindo em determinado momento mais recentemente, o que tem dificultado. Essa variação, isso tem uma relação com liberação de processos econômicos e produtivos prematuramente, antes do tempo. Na medida que se libera, sem muito controle, determinadas atividades produtivas, a tendência é aumentar. Isso aconteceu em todo lugar do mundo. Mais recentemente aconteceu na Espanha, quando se liberou determinada atividade, principalmente os jovens foram para a rua, e vocês viram ainda nessa semana brotos, né, surtos de casos e mortes em determinadas regiões da Espanha, provavelmente por essa entrada dos jovens na cena da cidade, e que agora até a própria Inglaterra está impedindo o retorno dos ingleses que estiveram na Espanha, enfim, praticamente fechando as fronteiras para a Espanha. Isso, no Brasil, é muito emblemático, porque como nós não temos controle nas fronteiras, nem dos estados, nem dos municípios, se você tem um estado vizinho que está lá no alto, a gente olha Santa Catarina, olha para o sul, olha a região centro-oeste que está crescendo, que é tudo muito próximo, e tem uma relação econômica muito intensa,
você não consegue controlar. Então, não há uma vigilância ativa, não há vigilância epidemiológica adequada para poder manter, ou pelo menos segurar, níveis lá embaixo de casos e mortes. Pode avançar um pouco mais. Esse é um tema importante, porque ele não é muito tratado, que é o índice de isolamento social e o R, que é a taxa de contágio. Índice de isolamento social, se vocês olharem nesse mapa, esse mapa também acho que é de ontem, ele deixa claro para todos nós que hoje nós não atingimos 50% do distanciamento social, e se vocês olharem historicamente, em nenhum momento a gente conseguiu atingir os 75%, ou até, se a gente quiser ser um pouco mais conservador, 70% do distanciamento social no Brasil. O que significa o seguinte: 70% das pessoas deveriam ficar em casa e 30% ficar na atividade essencial, que era o supermercado, que é atividades hospitalares, enfim, aquela atividade essencial. Isso era o necessário para garantir a redução de casos, um controle maior, e aí tem uma outra coisa que eu vou falar mais à frente, que é o controle e a busca ativa e a testagem nos casos suspeitos, para que a gente pudesse identificar imediatamente os casos e poder fazer o bloqueio, para que diminuísse a taxa de contágio. E a gente percebe aqui que durante toda a pandemia, depois, o pico foi em março, mais ou menos, no meado de março, tivemos a maior taxa de distanciamento social no Brasil, em torno de 63%. Depois disso, ele ficou variando em torno de 50%, o que mostra que fizemos mau distanciamento social, e a consequência disso e a gente já apontava lá atrás, níveis elevados de morte no Brasil, famílias perdendo as pessoas, enfim, uma tristeza. E a taxa de R, se vocês olharem, ela foi muito elevada no início, é claro, com mesmo 50% veio reduzindo, mas a gente nunca, poucos momentos nós tivemos abaixo de 1. Nos estados, a mesma coisa. O que significa isso, esse R, que é a taxa de contágio? O ideal, e a Europa só liberou atividades quando essa taxa estava abaixo de 1. Então, eu lembro lá em abril, quando a Alemanha estava começando a controlar os casos e começou a liberar algumas atividades, eles atingiram 1,2, imediatamente o governo alemão mandou fechar as atividades e retornar para o estágio anterior do bloqueio. Aqui nós estamos liberando cidades com taxas de 1,3, 1,4, ou seja, ainda na etapa em que a transmissão é crescente. Quando é 1 para 1, quando é 1, eu digo que assim, 1 está passando para uma pessoa, eu ainda estou mantendo taxa de contágio, ela está parada, mas ela está mantendo, 1 está passando para o outro. A taxa de contágio do coronavírus, normalmente, é de 1 para 3. 1 para 3 significa que é uma progressão geométrica, por isso você tem que botar todo mundo em casa. Aliás, distanciamento social, ficar em casa, é uma prática que a humanidade sempre fez quando não conhece o vírus, quando não tem tratamento para ele, quando não tem vacina. Isso a gente fez na gripe espanhola, a gente fazia, bíblico, né? O mal de Jansen, que é a lepra, os leprosários antigos nada mais eram do que pegar as pessoas e isolá-las. Então, é uma prática da humanidade quando você não conhece. Infelizmente, não temos tecnologia ainda para vacina e nem tem remédio. Então, a única estratégia é exatamente ficar em casa, é o distanciamento. E esse R precisa estar abaixo de 1, ou seja, é uma situação em que, o ideal para liberar a escola, por exemplo, é que seja 0,5, que é a orientação da OMS. 0,5 significa 2 pessoas passando para 1, e aí você tem uma diminuição da taxa de contágio. Então, isso a gente pouco tem trabalhado no Brasil e pouco tem respeitado isso. Vamos para o próximo. Esse é uma figura. Aí estão todos os estados.
Em vermelho é onde você teve... Esse é o tempo, né, de março até agora, o início da pandemia nos estados. Aqui, do meu lado esquerdo aqui, casos, e do outro lado são mortes. Em vermelho são os picos. Então, se vocês olharem, os estados não são homogêneos, cada estado teve seu pico num dado momento do tempo. Agora está no sul, se vocês perceberam, migrou para centro-oeste e sul. Começou lá no norte, nordeste, e foi migrando. Mas tem estados que, se você olhar, tem duas pintas vermelhas, o que significa o seguinte: eu tive um pico num dado momento do tempo, melhorou, aí liberou, volta de novo a ficar vermelho, porque aumenta o número de casos e de morte. Isso aconteceu em vários estados, em vários municípios. São Paulo aconteceu isso, de cidades que abriam o comércio antes do tempo, e aí 3, 4 dias depois tinha que fechar tudo de novo, porque começavam a aparecer os casos. Então, ou mortes, né? Começava a aumentar a morte. Então, esse é um gráfico interessante. Esses gráficos todos estão na nossa página da Fundação Oswaldo Cruz. O próximo gráfico, ela está mostrando os dados do que a gente chama de síndrome respiratória aguda grave. Aí é um comparativo do ano, só para a gente ter uma ideia. Embaixo, aqui do lado é casos, do outro são mortes. Se a gente comparar com 2018 e 2019, no mesmo período, março, abril, maio de 2020, 2019 e 2018, como está aí, vocês veem como é que aumenta muito os nossos casos de síndrome respiratória aguda grave. E aí, tanto para casos quanto para morte, comparados com o ano anterior, no mesmo período. Isso representa o Covid, obviamente. Como muitos dos nossos pacientes e que morreram nas UTIs, muitos não tiveram acesso ao diagnóstico, ao exame. Muitos morreram antes, inclusive. Aliás, os dados dessa migração para as camadas mais pobres da população e para as favelas e periferias mostram claramente o aumento. Isso é um estudo também da Fundação Oswaldo Cruz, epidemiológico, em que no pico aqui no Rio de Janeiro houve muito mais morte de pessoas em casa e nas UPAs, sem ter conseguido acessar a UTI e o respirador. E tudo com síndrome. E aí não tem nenhum diagnóstico do Covid, entra como síndrome respiratória aguda grave. Então, esse aumento enorme de casos aí, comparativamente com os anos anteriores, mostrando o incremento, né, da síndrome e das mortes no nosso país. Pode passar o próximo. Bom, eu vou tentar explicar isso aí muito rapidamente, mas as pessoas já estão acompanhando, que é pelas cores, né? Ou seja, são os indicadores de saúde, e aí são 3 indicadores nessa tabela principais, que a taxa de ocupação de leitos, que tem sido muito falado, somente leitos de UTI, principalmente, tanto para adulto quanto para criança, mas principalmente para adulto. Então, eu preciso ter pelo menos 30% de leitos livres. Você tem ainda estados que tá com 100% de ocupação. Então, está lá no roxo. Tem a menor condição de liberar nada. Ali tem que realmente fechar tudo, porque não é possível, porque vai estar morrendo gente, porque não vai ter acesso, não tem leitos. O vermelho é 70%, e aí você vai diminuindo, isso por taxa de ocupação de leito. O verde, você tem que ter mais de 70% de leitos na rede capaz de atender as pessoas, aqueles que adoecerem. Então, você tem taxa. No verde ali, você tem também o número de casos, ou seja, a pandemia tem que estar lá embaixo, tem que estar lá no pé da montanha, do outro lado da montanha, tendo subido, tendo descido, está lá embaixo, próximo de 0, é o verde, e a morte, também próximo de 0. Então, isso é o que leva a você pensar em liberar determinadas atividades, principalmente escolas, porque aí a escola
se a gente não pensar ela como uma atividade essencial e fundamental para a humanidade, a gente vai estar errando. E o que os estados e governos fizeram foi exatamente o contrário, priorizar outras atividades. Quando você prioriza a economia, e aí não pode contrapor a vida com a economia. Vida é vida, a vida você não resgata depois, a economia se resgata, você recupera, e as mortes você não recupera. O que está se fazendo libera as atividades econômicas. Quando eu faço isso, eu não consigo manter, nem chegar na faixa verde. Porque, mesmo com todo o controle, com fiscalização, e a gente tem visto isso no Brasil, há sempre uma possibilidade de aumentar o contágio. E aí você volta tudo para trás. Enquanto isso, as escolas vão sendo postergadas. Então, esse é um dado da própria ONU, né? E vocês têm acompanhado, milhões de crianças, e o Brasil não é diferente, que ficaram fora das escolas, mais de 1 bilhão de crianças no mundo inteiro. Provavelmente 200 milhões de crianças já não retornarão. Isso independente do que for feito agora. Essas crianças não retornarão mais. Quase 20% delas, principalmente nos países desiguais como o nosso. Porque são crianças que saíram, já tinham dificuldade de se fixar na escola. Saem da escola, o retorno é muito mais difícil. E com a crise econômica gerada a partir daí, e sem uma política de enfrentamento que nós não tivemos, nós vamos provavelmente ter crianças que não retornarão. Pode abrir a escola hoje, ela não retorna, porque a situação econômica já não mais permite. São crianças que vão buscar trabalho antes do tempo, muitos vão se ocupar de outras atividades não tão lícitas como o trabalho, e a gente sabe o que significa isso para as famílias pobres, né, das nossas periferias. Então, é um risco enorme. Então, a falta de política no país, de política econômica, já está gerando um desemprego enorme, porque não socorreu as pequenas e médias empresas, não socorreu o país quando podia, com liberação de recursos, e agora, continuando nesse patamar, está dificultando ainda mais a abertura de escola, e cada dia que a gente demora a abrir, e abrir tem que ser com segurança, e é bom sinalizar que a OMS e a ONU, eles colocam esse dado, mas deixam claro que tem que abrir as escolas com segurança, não adianta abrir e botar as crianças sob risco, e professores, alunos e trabalhadores, e aqueles que estão em casa, que permanecerem em casa, que são as pessoas com mais de 60 anos e que têm comorbidade, que vão, se abre antes do tempo, esses jovens e crianças retornam com o vírus para dentro de casa, significa que eu vou pôr em risco toda a sociedade. Então, tem que abrir com segurança. Então, não pode ter uma inversão. Eu acho que a gente, no Brasil, inverteu as prioridades. Achou mais importante abrir shopping center, acha mais importante abrir a praia ou as outras coisas do que a escola. Porque se a gente pensasse em abrir escola, não abriríamos shoppings antes. Vamos garantir chegar no verde, chegar lá embaixo, para que a gente possa abrir o que é fundamental e o que é essencial para a sociedade. Então, esses indicadores, a escola ela deve abrir no verde, não é no amarelo. Não é... Vamos preparar, fazer reuniões, organizar, isso tem que ser feito. Preparar a escola, higienização, vai ter que ter muito investimento para as escolas, e, aliás, muitas escolas já não tinham investimento antes, né? Mas não tinham água, acho que mais de 20% das escolas não tinham rede sanitária, por exemplo, somente na região norte e nordeste, e que agora precisa de um grande investimento. Mas tem uma outra, pode passar o próximo, que eu acho que tem que estar conjugado, que é esse quadrinho que eu coloquei aí. Não adianta nada eu chegar lá no verde, reduzir os casos, fechar a fronteira, ter leito, ter tudo isso, reduzir morte, e não iniciar imediatamente, que já tinha que ter sido iniciado desde o início da pandemia, o diagnóstico precoce, o diagnóstico nos casos suspeitos. O que eu estou querendo dizer com isso? Se a pessoa tem um quadro leve de síndrome gripal, tem uma febre, tem uma síndrome gripal, imediatamente ele tem que ser diagnosticado. Imediatamente eu tenho que diagnosticar com o RT-PCR, fazendo aquele teste que é na garganta e no nariz. Em 24, 48 horas ter o resultado. Se é Covid, eu inicio um bloqueio. Aí tem que testar os contactantes, os familiares, aquelas pessoas que ele teve contato naqueles 3 dias anteriores, eu vou ter que testar. E aqueles que forem positivos, eu tenho que
colocar em quarentena, assim como esse paciente. Quarentena significa 14 dias isolado. Esta é a única forma que eu tenho hoje de reduzir a transmissão comunitária na sociedade. Porque se eu não faço isso, eu corro o risco de uma pessoa com síndrome gripal circular, os contactantes circularem e, novamente, retomar surtos como a gente tem visto em outros países. Então, se não tiver uma política muito clara de testagem, e não é o teste rápido nem aquele do soro, é o teste do PCR para que a gente possa efetivamente ter controle. E o Brasil testa muito pouco, essa é uma das causas da gente manter níveis elevados de casos, porque a gente não testa, portanto, não fazemos diagnóstico, portanto, não conseguimos identificar para poder fazer o bloqueio, coisa que a gente sempre fez em outras doenças. Quem é de escola sabe disso. Quando tem uma meningite numa criança, imediatamente a vigilância vai lá, faz o bloqueio. Qualquer professor sabe. É uma coisa que é uma relação já muito conhecida entre professores e os programas de saúde escolar. Então, isso precisa ser feito na comunidade, na escola, e não tem política. O Brasil é um país que menos testa. A testagem do Brasil está em torno de 10 por mil, o que significa muito abaixo. A maior parte dos países que estão controlando é mais de 100 testes por 1.000 habitantes. Então, a gente está longe de testar, e, na verdade, o que a gente está testando são os casos, são os 2 milhões de casos no Brasil, para 220 milhões de habitantes que a gente tem. Então, testamos muito pouco. No momento que a gente conseguir testar, nós vamos ter a possibilidade, então, de fazer o bloqueio, identificar e garantir que essas pessoas possam não ser transmissoras de Covid, né, do vírus. E aí, pode passar, eu já estou chegando ao final, pode passar o próximo. Pode passar. Pode passar, por favor. Doutor, esse já era o último. Então ótimo. Então eu já vou fechar aqui falando da escola, que é assim, o adoecimento é um dado importante, porque a gente precisa identificar crianças e jovens nas escolas, e aí, eu estou falando de escola, também não são só jovens, né? Eu tenho sido chamado a atenção porque você tem o EJA, tem escolas para adultos, então tudo isso tem que ser levado em consideração. Mas a grande maioria são crianças e jovens. Eles são menos propensos a quadros graves, né? Então, portanto, eles acabam sendo muito mais portadores do coronavírus na cadeia de transmissão do que a gravidade de morrer e internar. É claro que você tem crianças que também podem ir a óbito, crianças principalmente que têm alguma comorbidade, jovens obesos, a gente tem visto óbitos assim, mas é mais raro. O mais comum são idosos. Mas eles têm um papel importante na cadeia de transmissão, o que coloca em risco toda a população. Saiu um trabalho agora recente mostrando que, inclusive, crianças e até 5 anos, que são crianças com sintomas, elas são capazes de transmitir mais o coronavírus do que aquelas crianças maiores. E as crianças acima de 10 anos têm o mesmo papel de transmissão do que os adultos. E as crianças abaixo de 5, sintomáticas, aquelas crianças que têm espirro, que têm tosse, têm secreção, elas são capazes de transmitir da mesma forma ou até mais do que os adultos. Então, isso é fundamental. A gente tem colocado essa questão em todos os documentos. É importante ter um processo também de identificação nas escolas, a partir de políticas de relação com o SUS, com o programa de saúde escolar. Isso é fundamental, garantir esse monitoramento da comunidade escolar, não só de crianças, jovens, mas também dos profissionais da educação, dos professores, enfim, isso tudo tem que estar dentro de uma grande diretriz. Aliás, tem a diretriz do MEC, tem as diretrizes das secretarias, mas eu chamo sempre a atenção que essas diretrizes elas precisam ser trabalhadas no nível local, no município, no território, e na escola, porque ali é que tem a particularidade, é ali que você vai identificar os problemas e poder implementar medidas de mitigação de riscos.
Então, validar no ambiente escolar é fundamental, testar. Então, tem que ter um período em que você constrói, e construir isso significa conversar, discutir com professores, com pais, com alunos, com a comunidade, muitas vezes, é fundamental. Eu falo isso porque eu estou no Rio de Janeiro, onde a gente vive em áreas conflituosas, com muita violência, com tiroteios, e aqui as escolas de comunidade, a gente tem por hábito orientar, quando tem tiroteio, das crianças e jovens se aglomerarem dentro de uma sala ou num determinado espaço protegido, e todo mundo junto, corre para ali. Como é que eu vou fazer isso agora numa comunidade se eu não posso mais aglomerar? E eu não tenho controle sobre a violência no território, porque tiroteio e invasão e polícia, isso acontece quase que diuturnamente nas comunidades do Rio. Então, de que maneira? Então, o protocolo, ele tem que ser todo discutido, tem que ser testado, ter um tempo para testar, 1 semana, 2 semanas, para ver como é que aquilo vai se adaptar no processo, enfim, isso lá na frente, no momento que a gente abrir, e depois ir ajustando isso. Então, são questões que tem que estar nesses protocolos, nas diretrizes, né? Com muita rigidez. Então, tudo aquilo, vamos ver se está dando certo. Rodízio de turma, redução de número de alunos na sala, tem que ter salas arejadas, distanciamento de carteira. Eu tenho colocado sempre o que o OMS preconiza, 2 metros. Eu tenho visto alguns documentos com 1,5 metro. 2 metros é a distância ideal dentro de uma sala. Por quê? 1 metro, 1,5 metro, qualquer virada que você der, você já encosta no outro. E aí vamos pensar que não é simples fazer distanciamento de 2 metros entre crianças e jovens. Não é uma coisa trivial, né? Usar máscara, tirar máscara a cada 2 horas, levar 4 máscaras pelo menos numa mochila e ficar trocando. Não é uma coisa trivial, não está na nossa cultura, não vai ser uma coisa rápida, vamos ter dificuldades. Um recreio que a criança... E aí tem uma coisa que a gente sempre aprendeu: a escola é um lugar de socialização. Como é que eu vou socializar uma criança se ela não pode se juntar, se ela não pode abraçar, se ela não pode pegar? Qual é a pedagogia disso? Então, tem várias questões que a gente precisa estar atento, estar discutindo, estar tentando compreender essa complexidade do que significa retornar quando a pandemia estiver controlada. Então, eu vou ficando por aqui. Eu acho que é fundamental reconhecer essas questões, destacar a importância para as crianças com deficiência, destacar a importância do bem-estar psicológico e socioemocional de professores e todo o pessoal de apoio à educação. Isso é fundamental. É fundamental os investimentos e aumento de recursos financeiros para as escolas, para poder retornar de forma plena e, principalmente, dar voz aos professores e suas representações no monitoramento de situação de retorno às aulas. Então, eu ficaria por aqui. Estou aqui à disposição aqui, então, para as perguntas, para o debate. Obrigado. Espero não ter sido muito cansativo aí. Não, está muito bom. O pessoal está gostando, tenho tentado acompanhar um pouquinho aqui os comentários. Então, vamos lá. Alguns professores vários colocaram alguns questionamentos aqui. Eu vou tentar ler alguns. Sumiu. Para a gente estar aí discutindo um pouco. Então, assim, nós aqui somos, a grande maioria, né, que tem acompanhado aqui as perguntas aqui no cantinho, professores da escola pública. E aqui a Eliane Martiniano pergunta assim, qual a sua... Não está ouvindo? Qual a sua avaliação sobre a fala do governador de São Paulo, Dória, sobre o retorno às aulas em São Paulo? A Eliane faz essa pergunta. A Mônica levanta a questão da precariedade das escolas públicas no estado de São Paulo. Nós temos aqui escolas extremamente sucateadas, abandonadas há muito tempo, são escolas com uma arquitetura
de presídio, né? Um caixote, porta com porta, o que dificulta bastante o distanciamento entre os alunos. Então, janelas quebradas, janelas que não abrem, com pouca ventilação. Nós temos a questão da estrutura da população também, que não... que dificulta esse acesso ao cuidado de higienização. Então, assim, as escolas precarizadas, muitas escolas do estado de São Paulo, até o início da pandemia, tinha banheiros quebrados, não tinha sabão, não tinha papel higiênico, tinha muito pouco equipamento. E agora a gente tem uma questão que está aí colocada para a gente, que tem que haver um investimento muito alto. E a Rosana Martiniano pergunta se o termômetro, né, o governador Dória está disponibilizando termômetros às escolas, se isso garante o não contágio do vírus. Essa é uma pergunta que vem da Rosana Martiniano. Deixa eu ver outra questão aqui. Deixa eu responder essas três para não vou me perder. Se perder? Então tá bom. Bom, eu tenho acompanhado, eu não sou de São Paulo, mas tenho acompanhado muito pela imprensa e tenho visto dois problemas. Primeiro, municípios muito erráticos, né, que vai e volta. Aqui no Rio também tem isso em vários estados. Prefeitos que abrem antes do tempo, que não acreditam, muitos negacionistas, enfim. O governo de São Paulo, pelo que eu tenho visto, e São Paulo, o Estado tem mantido elevado, e ele passou por um processo de interiorização há mais ou menos um mês, 15 dias, começou a migrar mais para o interior, mas tem mantido níveis elevados. Então, não está na faixa verde, não tem condição de abrir. E hoje, pelo menos, eu vi uma notícia de que há uma previsão para outubro, e que setembro seria o prazo para estar preparando e tudo. Outubro, se realmente fizer o dever de casa de fazer o bloqueio, sustentar as famílias para poder voltar, porque senão em outubro a gente não... Eu acho que esse é o X da questão. E os governadores não estão entendendo isso. Não tem vacina ainda. Então, assim, se não fizer isso e jogar a pandemia lá no pé da montanha, lá para baixo, não vai ter condições de abrir, porque vai ser sempre errático. Fica abrindo atividades econômicas, volta um surto, aumenta o número de casos, e aí você nunca atinge o verde, o selo, aquela parte do indicador verde. Vai estar sempre no laranja e no amarelo, e fazendo lá e cá. Então, é preciso que o Estado e os governadores garantam para que o Estado e os municípios imediatamente entrem na faixa verde, e aí, aliado àquilo que eu falei da atenção primária em saúde, da testagem. Essa é a única condição de retorno, sem isso não consegue. Então, outubro é uma data, mas se não tiver uma política até lá para redução, testagem em massa, diagnosticar o caso precoce, os suspeitos, fazer bloqueio, quarentena, não vai adiantar, não vai resolver. E isso já está até fora de qualquer possibilidade de controle se isso não for feito. E aí não consegue abrir nem em outubro, nem em novembro, nem em dezembro. Essa questão das escolas precarizadas é uma realidade no Brasil inteiro. Muitas escolas, inclusive, ficaram fechadas já tem 5 meses. Municípios e estados não garantiram a segurança patrimonial das escolas. Então, a escola que já estava quebrada, aqui na cidade do Rio de Janeiro, em várias escolas do interior, viraram abrigos, sem controle. Então, houve depredação de ambiente escolar. Então, é necessário um grande investimento nesse momento. E eu acho que, se os governos tiverem o mínimo de autoridade e, eu diria, de uma política voltada efetivamente para a educação, e vamos falar principalmente de prefeitos e governadores, mas prefeitos vão ter eleição agora, é hora de investir na escola para poder reabrir ela ano que vem em condições
saudáveis, minimamente saudáveis. Aquilo que era a quebradeira geral que a gente via nas escolas, sem banheiro, sem água, torneiras quebradas, sem manutenção, não pode ocorrer. Ali já não podia existir. Agora, então, com risco de viroses e de pandemia, menos ainda. Então, não tem a menor condição de reabrir uma escola se não tiver investimento. E o termômetro que foi perguntado, ele é mais um instrumento para avaliar, mas eu chamo sempre a atenção do seguinte: aquilo identifica a febre naquele momento. E ali, se identificar, tem que ter logo uma relação com o profissional de saúde, que vai orientar, vai vir fazer o exame, vai isolar, enfim, aí tem que iniciar um processo diagnóstico. Mas, boa parte, às vezes a criança já tomou um remédio em casa para controlar sua febre, às vezes a mãe nem fala, já deu um remédio, dá umas gotinhas de dipirona, Novalgina, e manda para a escola, porque precisa. Às vezes a criança vai ter febre no meio da aula, não na hora que entra. Então, ele é só um instrumento, mais um instrumento para a identificação de possibilidade do Covid naquela criança ou naquele profissional que está sendo testado. Então, e tem também um problema dos equipamentos. A gente tem verificado, o equipamento tem que estar bem aferido e o profissional que está fazendo a medida tem que saber fazer também para não errar. Então, isso tudo estando de acordo, é mais um instrumento, mas não é garantia de redução de contágio, só isso. É só mais um instrumento. Essa responsabilização sobre a carteira do governo de responsabilidade dos familiares, isso é com relação ao Rio de Janeiro? São Paulo, a Secretaria da Educação criou um termo que responsabiliza os pais que concordarem que os filhos voltem para a escola. Isso está errado, é igual ao uso da cloroquina. A pessoa está num desespero, o médico você vai tomar cloroquina. O médico que faz isso é um médico super equivocado e corre risco de levar uma lesão grave para o paciente. Então, mas a pessoa que está vulnerabilizada, ela assina qualquer coisa, porque ela precisa, ela acha que aquilo vai curar e toma. Então, ela fica à mercê do profissional ali daquele médico, que é ainda escrupuloso na hora que ele prescreve uma cloroquina. Então, é a mesma coisa. Se aquela família está vulnerabilizada porque ela precisa levar aquela criança, porque o patrão dela está exigindo que ela vá trabalhar, não tem com quem deixar, então ela acaba assinando. Está errado, ela não pode ser responsabilizada porque a criança, a responsabilidade é do Estado, não da família. A família tem que ter essa proteção, o cidadão tem que ter essa proteção e os familiares e crianças têm que ter essa proteção do Estado e não responsabilizá-la se pegar Covid porque levou para a escola. A responsabilidade é do Estado, não é da família. Patrícia? Está sem som. Tá sem som? Agora acho voltou. Que tem que me liberar. Agora voltou. Tô? Então, doutor Hermano, muito boa a sua elucidação. Eu anotei algumas questões aqui, professores, né? Porque eu acho que esse tema muito nos tange. Essa questão desse retorno sem nenhum resguardo, sem nenhuma vacina, né? Como bem você colocou aqui para todos nós, infelizmente, esse negacionismo científico acaba contaminando as pessoas de uma certa forma, né, avassaladora, e isso nos preocupa bastante. E como a companheira Mara falou, é esse o cenário que nós vivemos na escola pública, né, sem insumos, sem produtos de limpeza, as funcionárias da limpeza, elas são mal remuneradas, já diminuíram o número de funcionárias, nós não temos, então, assim, o banheiro não é lavado o tempo todo, a escola não é limpa da forma como exigiria nesses termos, para poder voltar com uma segurança sanitária. Então, tudo isso acaba deixando nós, professores, não só preocupados com a nossa saúde, mas também dos nossos alunos, dos nossos filhos, com aqueles que nós deixamos em casa, né? E isso é uma situação muito preocupante. Eu tenho uma pergunta aqui, eu vou fazer 3 questões, que eu acho que elas se amarram um pouquinho, e aí o senhor pega para poder
responder para nós, tá? Por gentileza. Então, eu tenho aqui do professor Marcelo Souza, ele coloca assim, ó. Em meio à pandemia, essa pergunta ele faz para o senhor. Em meio à pandemia, temos questões ideológicas de um governo negacionista que foge à ciência. O professor teme perseguição do governo federal pelo trabalho sério e criterioso que executa? Essa é uma pergunta do professor Marcelo. Aí tem uma pergunta de uma professora também aqui da nossa região, da Lívia Puglia. Ela pergunta assim: qual impacto pode causar o retorno às aulas nesse momento que não há controle de contágio? Muito menos previsão para vacina. Acho que já foi colocado também, né? Mas dá para dar uma... E vou ler mais uma, que é da Magali Batista, que ela coloca assim: doutor Hermano, com a vacina, o ano de 2021 vai ser seguro o retorno às aulas? Eu vou fazendo o meu bloco de 3 para ficar fácil para responder. O primeiro primeiro perguntou o professor Marcelo. Professor Marcelo, ele perguntou: em meio à pandemia, temos questões ideológicas de um governo negacionista que fogem à ciência, o negacionismo, né? O professor, aí ele pergunta se você teve perseguição do governo federal, né? Pelo governo federal, pelo trabalho sério e criterioso que executa. Bom, isso eu acho que foi um problema, principalmente de governos, e não foi só no Brasil, de extrema-direita, que assumiram uma posição diante da pandemia, mas que ela tem um limite, até do enfrentamento. Nós vimos isso acontecer na Inglaterra, por exemplo. Num primeiro momento, o primeiro-ministro também entrou numa linha de negacionismo, não quis fechar nada, até que ele adoeceu, internou e foi para a UTI. E aí ele muda, porque tem uma questão da humanidade aí também, coisa que eu acho que a extrema-direita não tem humanidade, né? Nazista, fascista não tem humanidade, eles são os algozes da humanidade. Então a gente tem que enfrentar isso, né? Não tem jeito, tem que enfrentar esses algozes. E enfrentar, muitas vezes, na política ideológica, como tem sido feito. Mas mesmo a sociedade, ela já começa a perceber isso, né? A pandemia não para. Não há nenhuma sensibilidade de alguns governantes. Então, é preciso a sociedade gritar para que, de alguma maneira, sensibilize, para que alguma coisa seja feita. Porque senão nós vamos ficar amargando mortes e casos até o final do ano. Não tem jeito, né? E o que nós estamos vendo é esse prolongamento desse sofrimento. Então, realmente está na hora de começar a fazer uma coisa. Até quando a gente vai aguentar isso, né? Até que dia? Não tem hora para acabar. Então, é um sofrimento constante. E aí eu acho, Marcelo, que a perseguição ela pode até ocorrer. A gente viu aí a tal da lista, né, de professores do Ministério da Justiça, estão acompanhando, daqueles que são lutadores antifascistas. Eu me considero um lutador antifascista e vou continuar sendo. Porque a gente precisa enfrentar isso. A gente preza a vida, a gente preza a liberdade, a gente preza uma vida melhor para todos. Então, não tem jeito. Vamos ter que enfrentar. Mas eu acho que o país ainda precisa acordar muito em vários aspectos para que a gente possa superar essa fase tão triste da pandemia. Sem isso, nós vamos ter mais dificuldades para que a gente possa ter a escola aberta o mais rápido possível. Alguém mentou da vacina, né? Olha, a vacina ela está no horizonte para o próximo ano, né? Ela não está no horizonte para esse ano, porque tem muitas etapas da vacina. A Fiocruz faz parte, inclusive, de um processo de vacina, assim como o Instituto Butantan em São Paulo. São vacinas diferentes. Hoje nós tivemos a notícia que tem uma vacina na Rússia, que, enfim, vamos ver se teremos uma vacina eficaz, efetiva. Não sabemos se ela vai durar 6 meses, 1 ano ou 10 anos, enfim. A vacina da influenza, por exemplo, da gripe é todo ano, porque tem mutação, a gente faz todo ano a vacina. O tétano é a cada 10 anos. Então, tem muitas incertezas ainda. Mas eu diria que, provavelmente, já para o ano que vem, pode ser que a gente tenha a vacina já pronta
Mas o que a OMS tem dito, assim, é possível controlar a pandemia sem vacina, basta que haja vontade política dos governos, coisa que a gente não tem visto aqui no Brasil, nem no governo federal e nem em vários estados brasileiros e municípios. Então, se tiver vontade política, você consegue controlar. Nós temos estados que têm controlado. A gente viu o Vietnã, viu Cuba, viu Portugal, que estão casos lá embaixo, entendeu? Cuba é um país que tem 12 milhões de pessoas, tem um controle, porque tem uma saúde no território muito boa, não teve mais de 100 mortes, então, e tem a população da cidade do estado do Rio de Janeiro. Então, assim, é muito diferente. Quando você tem política de saúde, política real de saúde, né, com investimento. Isso a gente não tem tido aqui no Brasil. O custo que a gente está pagando é muito alto, muito elevado. A segunda pergunta, não sei se foi respondida. Foi sim, doutor Hermano. Faltou só uma, mas eu acho que você já elucidou bastante nas outras respostas, nas anteriores, né? A pergunta se é seguro a vacina para 2021, mas foi bem colocado. Sim. Levou para a Mara agora, que ela vai fazer o bloco. Então, vamos lá. Tem chegado bastante questões, e aí, importantes os esclarecimentos realizados pelo doutor Hermano sobre a precariedade e que as escolas públicas em São Paulo estão, no país, né, não só em São Paulo, mas no país, elas estão aí, o abandono que vem de longa data. Por outro lado, a gente ainda vai ter o negacionismo à ciência, o que tem contribuído aí para que a gente tenha um aumento muito grande de pessoas contaminadas, né? O problema aí do negacionismo tem colocado a gente numa situação bastante difícil aí com o passar dos dias. Eu quero colocar, teve um questionamento aqui em relação àquela questão sobre o termo de responsabilidade. O professor, ele coloca que o senhor já respondeu a questão da atitude do governo em tentar responsabilizar os pais, se isentando aí dessa questão. É um absurdo o governo querer forçar o retorno às aulas e, ao mesmo tempo, colocar para que os pais se responsabilizem caso tenha aí uma situação de contágio e até mesmo uma fatalidade colocada. Eu separei aqui mais duas questões pertinentes sobre a política. A pergunta é: a política educacional do Estado de São Paulo para o retorno poderá caracterizar uma ação genocida de massa da população da escola pública? E quais seriam as condições necessárias, né, que a gente tem que colocar e está pautando aí para esse retorno? E para colaborar aí com o debate, eu gostaria que o doutor Hermano comentasse sobre a atitude do governo de Israel em assumir que fracassou em antecipar o retorno às aulas, né? Vem a público assumir o fracasso, que errou, porque pós o retorno às aulas, Israel acelera a fase 2 e há um contágio muito grande de pessoas contaminadas em Israel. Mesmo o Ministério da Educação tendo dado uma série de orientações, houve aí um avanço do número de contágios no Estado de Israel. Como o senhor vê essa posição política aí do governo de Israel, tendo em vista que os negacionistas aqui no Brasil adoram, né, citar Israel aí como um país a ser seguido? Então, vou começar daí. Eu tinha falado dos países. Vocês lembram que, num primeiro momento, a Suécia tinha sido um exemplo, né, de país, porque eles não fecharam.
e rapidamente você teve casos e morte lá e tiveram que assumir o fechamento. E lá, o governo da Suécia, da mesma forma que de Israel, pediu desculpas à população porque houve um aumento de morte nos asilos. Metade dos idosos dentro dos asilos na Suécia foram ao óbito por conta do Covid. Então, eles tiveram que pedir desculpas à população na Suécia. A gente não está falando de um país qualquer, está falando de um país de primeiro mundo, muito rico, e que aconteceu exatamente o que a gente já previa, como teve aí em São Paulo um hospital que também morreu muita gente. Isso é criminoso, não tem outro nome, né? Porque já se sabia que isso podia acontecer. Então, Israel, quando vem a público e também pede desculpas, é uma forma de se redimir, mas é uma irresponsabilidade, porque a ciência já apontava também que não é possível retornar sem todas as garantias, sem todas as medidas sanitárias e principalmente sem o controle da pandemia, sem o controle dos casos. Então, já se sabe que isso vai acontecer. E se o Estado libera e aumenta o número de casos e mortes, ela é responsável. Ela é responsável pelas mortes, pelo que está acontecendo. É a autoridade máxima, não é a família que vai ter que assinar isso. Aliás, aqui no Rio de Janeiro também isso ocorreu, o prefeito tinha autorizou as escolas funcionarem, mas deixou na mão das famílias decidirem. Por que ele faz isso? Porque se a família decide, ela se responsabiliza se tiver a morte ou o caso. E aí a justiça, então, aqui no Rio de Janeiro, bloqueou, mandou suspender essa medida e, felizmente, a judicialização nos ajudou. Então, estão suspensa essa medida da prefeitura. Eu acho que aí no estado de São Paulo a mesma coisa. Se isso está colocado, eu acho que tem que entrar no Ministério Público para bloquear isso. A própria entidade sindical pode fazer para que um juiz diga que não é a família responsável pela morte, é o Estado. Não a família. O Estado tem que garantir, aliás, é prerrogativa do Estado garantir a vida adequada. Isso é constitucional, não é a família. O Estado tem que garantir. E isso é um problema do Estado, porque é ele que está autorizando ou não a abertura da escola. Não é o pai ou a mãe que autoriza a abertura da escola. Quem autoriza é o Estado. Então, a responsabilidade é dela. Então, eu acho que essas questões estão muito vinculadas, né, com a política negacionista, com uma postura menos, eu diria, menos cidadã dessas autoridades que estão à frente achando que essa é a melhor forma de recuperar a economia. Essa foi a pior forma de recuperar a economia. Deviam ter fechado tudo lá antes para que a gente agora pudesse estar numa situação mais confortável, coisa que estamos longe de ficar. Então, eu acho que é isso. Não sei se tinha mais uma que a Mara havia colocado, não sei se foi respondida. Tinha mais uma que era assim: quais seriam as condições necessárias para garantir o retorno com segurança nas escolas? Então, as condições necessárias, boa parte eu já coloquei, né? Primeiro, a condição epidemiológica, isso é fundamental. Aliás, quem tem que definir o retorno são os especialistas da área da saúde. E o que a escola precisa é ter uma boa orientação sanitária para garantir que as condições, uma vez, as condições de saúde, do controle da pandemia estejam dadas, está lá embaixo, não tem morte, e está controlada a pandemia, aí garantir que as escolas tenham as melhores condições sanitárias, para que não haja uma correia de transmissão dentro da escola. Então, distanciamento, higienização, isso... E tem um dado que a gente também, eu não toquei aqui, eu quero tocar, que é a questão do transporte. Isso é fundamental, porque a escola, muitas vezes os alunos moram próximos, nem sempre, mas a boa parte pode morar próximo da escola. Mas os professores, os trabalhadores da escola, não moram vizinho à escola, eles pegam ônibus, pegam metrô, pegam trem, e a cidade não está organizada para o distanciamento. Então, esses professores, na hora que eles saírem de casa, na hora que o trabalhador da educação sair de casa e pegar um metrô e trem cheio,
ele vai se contaminar, ele vai adoecer. E aí ele vai passar para as crianças se tiver uma boa higiene dentro da escola. Há muitas possibilidades de vazamentos, de imperfeições nesse processo, inclusive dentro das escolas. Então, o risco sempre vai estar presente, não é um risco zero. E isso tudo tem que estar no planejamento da cidade. E o transporte é um item fundamental, porque ele é um hub de transmissão do coronavírus. Todos sabem disso. Então, é importante que isso ocorra, mesmo usando máscara, e é importante que todos utilizem a máscara, mas há sempre possibilidade de contaminação. Isso é um risco que vai estar presente. Então, tem que ter também uma boa política de mobilidade na cidade, para ter uma garantia que trabalhadores da saúde não adoeçam. Pode não adoecer na escola, mas vai adoecer no transporte. Patrícia? Algumas questões aqui, doutora Helena, que foram surgindo, eu acho muito pertinente. Inclusive, à luz do que o senhor acabou de dizer, né, sobre a questão do transporte. Por exemplo, eu trabalho numa escola que os meus alunos, a maioria, eles não são bairristas, eles vêm de longe, né? Por eles virem de longe, então o risco do contato seria, né, com certeza, muito mais sério aí para todos nós. E eu tenho algumas questões aqui que alguns já estão levantando, eu achei uma bem interessante, eu comecei assim, né? Tem uma que está assim: pelas condições reais das escolas, né, entre os alunos e alunas contaminadas, poderão contaminar outros alunos, funcionários e familiares, elevando, nesse momento, índice de mortes nas periferias? Acho que é muito importante, né, principalmente na periferia, né, com certeza. Tem mais uma aqui, que eu anotei, que é da professora... Ô, Patrícia, desculpa a introdução, está dando um problema no seu áudio. Procura sair da live e entrar de novo, quem sabe ele volta zerado, ele volta normal, por favor. Tá bom. Eu vou responder essa primeira, então, que é a questão do contágio, né? E a Patrícia perguntou. Essa questão do contágio é fundamental, porque você não sabe exatamente, só para a gente entender, a criança, eu já tinha explicado, ela pode contagiar menos, passar menos, a não ser quando tem sintomas. E acima de 10 anos, ela contagia da mesma forma que o adulto. Só que tem um período, você tem mais ou menos assim, de cada 10 pessoas, 4 não têm sintoma nenhum, 10 pessoas contaminadas, 4 não têm sintomas, 4 terão sintomas leves, então são 8, por isso que a gente fala 80% é óleo, poucos sintomas ou nenhum sintoma. E apenas 20%, 2 terão sintomas, 20% terá sintoma que pode ser necessário, inclusive, internação. E de 1 a 5% vão precisar de hospitais, de UTI, e podem vir a óbito. Então, você tem um número muito grande, quase 80% de pessoas, ou que não tem sintoma nenhum, ou que tem poucos sintomas, quase não chama atenção. E eles são... E aí você tem ainda um período, para quem tem sintomas, tem um período antes de iniciar o sintoma. Então, ele ainda pode ser passador do vírus 2, 3 dias antes de iniciar o sintoma, porque ele já está com o vírus, você tem um período de viremia naquele organismo, é um período que ele, às vezes, já está eliminando o vírus, e aí ele vai ter o sintoma 3, 4 dias depois. Aí eu identifico, vou fazer o diagnóstico, vou isolar, que é isso que tem que ser feito. Só que esse período é um período que ele não sabia, e ele já podia estar contaminando. E se ele não tem os cuidados necessários, ele vai passar o vírus, vai deixar numa superfície, o outro vai tocar, então ele é potencialmente. Então, é possível sim, por isso que os jovens, quando abriu as atividades na Espanha, o principal transmissor foram os jovens, que tinham menos cuidado. E não é simples o cuidado, mesmo quem tem sintomas. Uma criança, por exemplo, em casa, se ela está espirrando, vocês aprenderam agora em março a tal da higiene respiratória, que é espirrar assim. Espirrar aqui, para não espirrar na mão, para não espalhar.
Vocês acham que é simples uma criança de 5, 6 anos chegar em casa espirrando que ela vai fazer isso o tempo todo? Ela vai espirrar no sofá, vai espirrar na mesa, vai espirrar na varanda, mas é assim, não é simples. Uma criança com gripe, ela espirra, e pode espirrar pelo coronavírus ou até por qualquer outro vírus que dá síndrome gripal. Não necessariamente, por isso tem que testar e identificar. Então, a criança e os jovens são espalhadores de vírus. Temos que ter essa consciência. Por isso, a escola não pode ser o primeiro a abrir. Ela tem que abrir com total segurança, com muita orientação, com muito cuidado. Tem a questão do transporte, que é fundamental, que essas pessoas circulam. Criança e jovens não é do ponto de vista pedagógico, não é simples. É mais complexo. É diferente de adulto que está no ambiente de trabalho, que aí ele tem mais cuidado, você tem gente olhando. Numa escola é diferente, as crianças vão circular na comunidade, vão circular no ônibus, no transporte escolar, enfim, tudo isso tem que ser levado em consideração nesse momento. Inclusive a questão da higiene respiratória, na hora de espirrar, por exemplo, na hora de tossir, que é a hora que você joga o vírus. Principalmente em casa, porque em casa não se usa a máscara dentro de casa, a máscara é usada na rua. Então, em casa, você não usa a máscara. E no ambiente familiar, uma criança rapidamente pode espalhar um vírus, ou um jovem. Estão me ouvindo bem? Sim. Estão me ouvindo? Já entrei e saí. Bom, eu tenho mais uma pergunta aqui, que é da Ana Francis, e ela pergunta o seguinte: muitos professores possuem esofagite, com refluxo, que provoca muita tosse. Este problema pode agravar os sintomas do Covid-19? Essa é uma pergunta. Aí tem mais uma pergunta, né? Já foi respondida uma, eu teria que fazer mais uma agora. Então, tem uma assim. Doutor Hermano, é possível prever quantas mortes teremos aumentadas se as aulas retornarem em outubro? Bom. É isso. Com relação à esofagite é um quadro que realmente pode dar tosse, principalmente quem tem refluxo, né? Pessoas que têm refluxo, tem que buscar tratamento e pode dar tosse. O que vai, na verdade, confundir com a possibilidade de ser uma tosse de gripe, porque a gripe também produz tosse. Mas não é um fator para agravamento do Covid. Dentro das comorbidades mais importantes para o agravamento do Covid estão hipertensão, obesidade, diabetes e problemas cardiológicos. São os mais importantes. A esofagite vai muito mais até confundir do que ter uma gravidade maior. Mas se a pessoa, além da esofagite, tiver outras comorbidades, aí sim, pode ter um agravamento. Com relação à projeção, eu não tenho como projetar para outubro, mas tem um estudo nosso da Fiocruz, de um grupo de epidemiologistas da Fundação Oswaldo Cruz, e esse estudo foi lançado no mês passado, tem uns 20 dias mais ou menos, e é muito importante porque ele aponta o perigo para mais de 9 milhões de brasileiros. O que foi feito? E aí pode ser feito em São Paulo, algum epidemiologista de São Paulo pode fazer isso e projetar. O que foi feito? O IBGE disponibiliza os dados de brasileiros. Então, ele sabe que 9,3 milhões de brasileiros, ou seja, 4,4% da população total, são de idosos acima de 60 anos ou com comorbidades, pessoas que têm, que eu falei, obesidade, hipertensão, problemas cardiológicos, diabetes, em torno de 9,3 milhões, ou seja, 5% da população brasileira. E essas pessoas, esse percentual, vive nas mesmas casas com crianças e adolescentes em idade escolar de 3 a 17 anos. Ele fez esse corte. Então, você tem 9 milhões de brasileiros que são idosos com comorbidade e que vivem, moram em casas com pessoas de 3 a 17 anos. Ele retirou daí o percentual de população de idosos e que tem comorbidade que já morreram no Covid. Esses são os que sobraram, que não morreram. Essas pessoas são as que potencialmente podem vir a falecer se tiverem o Covid, porque são idosos e têm comorbidades.
e moram com as crianças e adultos jovens. Então, se essas escolas reabrem e essas pessoas trazem o vírus para dentro de casa, eles colocam em risco essa população. E o dado é aqui do Rio de Janeiro, na projeção, o que foi feito aqui, com a população do Rio e a quantidade de crianças e jovens que moram, era de que se reabrisse a escola agora, em agosto, que o prefeito queria abrir, nós teríamos, num prazo de 30 dias, aproximadamente 3.000 mortes desse grupo de idosos e de quem tem comorbidade, num prazo muito curto. Então, isso foi um alerta de estudos de prospecção que foi feito para o Brasil, mas foi feito especificamente aqui para o Rio de Janeiro, que deu essa informação fundamental para todos nós. Isso, obviamente, chamou a atenção das autoridades. Não dá, você vai pôr em risco. Abrir com essa possibilidade de risco é um genocídio de idosos e quem tem comorbidade. Eu não saberia dizer em São Paulo, teria que fazer um estudo em São Paulo, exatamente com essa metodologia, para avaliar o impacto se abrir sem as condições necessárias. Então, para a gente ir finalizando, eu tenho mais 2 questões, doutor Hermano, e aí o senhor responde e a gente já vai encaminhando para as considerações finais, tudo bem? Então, a primeira é assim, eu acho que o senhor um pouco já falou sobre ela, diz assim, qual é a opinião da classe médica, sobretudo os infectologistas, em relação à possível volta às aulas presenciais no curto prazo? Qual a opinião, enquanto classe médica, aí, em relação à volta às aulas a curto prazo? E a outra, que é uma indagação que o professor, eu acabei não anotando o nome dele aqui, ele coloca assim, os governos têm dito que crianças e adolescentes são menos suscetíveis à doença, como o senhor acabou de apresentar, né, essa questão, eles são mais assintomáticos, a doença pode não se manifestar. Como trabalhar isso com os pais ou os responsáveis dessa criança para não levar os filhos para a escola? Ainda naquele negacionismo, as pessoas que negam a ciência. A criança não tem sintoma, então não tem problema ela voltar para a escola. A gente tem enfrentado bastante esse debate. E aí, para a gente estar aí finalizando, quero agradecer a participação de todos, os professores que fizeram perguntas, foi de grande ajuda os esclarecimentos apresentados pelo doutor Hermano. A gente quer contribuir com a sociedade, com a população, comunidade escolar, a importância da gente fazer o isolamento social e que a gente possa avançar daqui para frente o debate dentro de cada uma das comunidades. Obrigada a Patrícia, obrigado, Márcio, e principalmente ao doutor Hermano, que nos ajudou muito nesse bate-papo aqui que nós realizamos. Então, muitas vezes está aqui escrevendo, tentando olhar ali na lateral, parece que eu estou olhando para cima, não, mas eu estava ali lendo as perguntas que os colegas professores estão fazendo, bastante elogios, e agradecendo, pedindo os gráficos para serem disponibilizados, aí eu já peço autorização para o doutor Hermano se a gente pode compartilhar aqueles gráficos, aquelas informações, e do mais, muito obrigada, uma boa noite a todos, e que a gente possa voltar aí, estar fazendo um novo bate-papo e construindo essa importante resistência contra os genocidas e contra os negacionistas. Fica o meu obrigado. Eu queria agradecer também. Não, Patrícia, deixa o doutor Hermano, aí depois você fecha. Pensei que ele já estava fechando. Então, não, a Sociedade de Infectologia e as sociedades médicas, de modo geral, têm sido unânimes em colocar a questão do risco do Covid. E a sociedade, principalmente a de infectologia, não é favorável a retorno à aula sob risco. E aí tem uma coisa que eu acho que a gente talvez
não tenha aprofundado muito. Eu sou profissional de saúde, e trabalho com epidemiologia, trabalho com estatística, mas as pessoas não são números. A pessoa é gente. Eu quero trabalhar com segurança em que não possa morrer ninguém, nem um idoso, nem uma criança. Mesmo as crianças, como foi colocado, e esse é um fato, porque as crianças têm um fator de proteção bom para elas, então tem menos gravidade, na verdade é uma enzima que se liga ao coronavírus, que é uma enzima conversora de angiotensina, o ACE2, que a criança produz pouco e isso a protege. Então tem menos gravidade, jovem tem menos gravidade. Quem sofre mais é o idoso e quem tem comorbidade. Esses morrem, 80% é dessa faixa etária. Mas não significa que não morra. Morre 0,2% de criança abaixo de 5 anos em alguns países da Europa. Aqui também. Mas o 0,2% não é zero. É uma criança. Essa criança que morre, ela tem nome, sobrenome, tem família. E eu disse isso aqui na reunião do prefeito. E não importa se é uma criança da favela ou uma criança do Leblon, se é uma preta ou se é uma criança de olho azul. Porque aqui na nossa desigualdade, as crianças pretas é o que mais está morrendo, e os pobres, a gente não liga. Mas tem valor do mesmo jeito, não é o 0,2%. É a criança que está morrendo. Se morrer uma criança, esse prefeito, esse governador vai ter que responder por essa morte. Não é a estatística que ele responde, é pela criança que morre, é pelo jovem que morre, é pelo idoso que morre. Então, vamos tratar com mais humanidade isso. Cada 1.000 pessoas que morrem por dia são famílias que perdem seus entes. Eu conheço médicos que morreram nessa pandemia. A gente não está falando de algo distante. Eu trabalho numa instituição que eu tenho, e cada um já deve ter uma experiência. Eu, inclusive, no início da pandemia, eu falei, se a gente não cuidar dessa pandemia direito, nós não vamos ter um brasileiro que não tenha um conhecido que não tenha morrido de Covid. E nós já vimos, pelo menos, gente conhecida no meio da mídia que morreu de Covid. O último foi um radialista conhecido, de esportista, eu acho que daqui do Rio, Rodrigo Rodrigues. Então, assim, não são números. Pessoa é gente, é humanidade. É disso que a gente está falando. E aí, tem um dado muito importante de um estudo enorme da Ásia, inclusive, com 65 mil crianças, mostrando o seguinte: morre pouco, realmente, mas tem uma parcela de crianças que tem sintomas. 40% dessas crianças têm sintomas, não são sintomas graves. E desses 40%, um percentual muito pequeno evoluiu para quadro grave. E um outro percentual menor ainda evoluiu para a morte. Então morreu gente, morre criança. Não é que não morra, morre. Eu fico imaginando no Brasil que não tem acesso. 40% das crianças que tiverem sintomas, e nesses países eles têm acesso à saúde, portanto, têm mais chance de sobreviver. Você imagina 40% de crianças que não tenham acesso à saúde adequada, qual é o risco que essas crianças correm de agravarem? Não sabemos. Então é importante ter isso claro, porque as crianças a gente conseguiu colocar. Aliás, muito mal. Em algumas comunidades, no Brasil inteiro, a gente não cuidou bem dessas crianças. Eles podem ter sido. Ainda bem que não é grave, porque se fosse uma doença grave que levasse as nossas crianças embora, a tragédia ia ser enorme, porque criança é mais difícil controlar o distanciamento. Muito mais difícil de controlar o distanciamento com criança. A gente sabe disso, da dificuldade. Então, adulto, você consegue, sabe usar máscara. Aliás, criança abaixo de 2 anos não pode usar máscara, é impeditivo. Crianças, para usar máscara, ela tem que ter um certo conhecimento. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Então, eu diria que a gente não pode tratar também números apenas. Tem que tratar as pessoas, gente, as crianças. Eu não quero que nenhuma criança morra de Covid. Então, não pode... Se tiver, e aí é o princípio da precaução da própria OMS. Se tiver risco de uma criança morrer, eu não posso fazer aquela atividade, porque uma criança pode morrer.
Você deixaria seu filho atravessar uma linha do trem e alguém disse assim, atravessa a linha do trem, o trem está a 10 quilômetros daqui. Bom, você vai deixar seu filho atravessar? Eu não deixaria, porque será que essa informação está correta? Alguém mediu se está a 10 km? Qual é a velocidade do trem? Será que está a 10 km? Será que não está a 1 km? Será que não está a 10 metros? Será que... Tem muitas variáveis que nos deixam nessa incerteza. Então, eu não deixaria meu filho atravessar uma linha do trem. Isso é um risco. Esse é o risco. Porque é o risco de morrer. Então, eu acho que isso tem que estar no nosso debate. A gente tem que prezar e zelar pela vida, pela humanidade e não pela morte, que é o que está acontecendo hoje. Não sei se eu respondi tudo, Patrícia, Mara. Espero que tenha esclarecido algumas questões. A gente está aqui na Fiocruz, no Rio de Janeiro, estou na Escola Nacional de Saúde Pública lá, enfim, na luta, no dia a dia, na batalha, tentando discutir essa questão da vacina. Se vier a vacina, a Fiocruz está preparada para produzir. Alguém perguntou, pelo menos, num primeiro momento, 30 milhões de vacinas, e num prazo curto, 100 milhões. E aí a vacina, ela não pode ser privada, ela tem que ser do Sistema Único de Saúde, do nosso SUS, fortalecendo o Sistema Único de Saúde. E é claro que vai ter prioridades. Os primeiros 15 milhões de vacina, você tem que iniciar com uma prioridade, como é da gripe. Primeiro os idosos, aquelas populações mais vulnerabilizadas. Profissional de saúde, que está na linha de frente. E aí você vai escalonando até que toda a população, pelo menos de 50% a 70% dela, possa ser vacinada num prazo de 3 a 4 meses. Mas você não vai conseguir vacinar 100 milhões de pessoas em 2 dias, obviamente. Mas tem que ter uma estratégia para isso, com prioridade, para que a gente rapidamente vacine toda a população. A vacina da gripe a gente consegue dar em 2, 3 meses, antes do inverno chegar, como fizemos lá em março com a população. Então, 1, 2 meses, você vacina toda a população. Ok. Então, obrigado. Ok. Então, eu já vou fazer também meus agradecimentos aqui. Eu queria agradecer a todos e todas, né, quem está nos assistindo, que dedicou esse tempo, né, para aprender um pouquinho mais com a gente. A Mara, a querida aí, pelo convite, por essa iniciativa de ter uma atividade em conjunto. Doutor Hermano, gostei muito, foi muito parabenizado aqui nos comentários, né, depois dá uma lidinha aí, as pessoas gostaram muito, e principalmente por ser, né, muito combativo, estar na linha de frente, numa época de validação do obscurantismo, onde o fenômeno da terraplanismo, antivacinação, os negacionistas dessa pandemia, contra o isolamento e tudo mais, estão aí, né, em voga. Então, acho que eu termino com uma frase, né, é muito importante, a vida vale mais. O lucro se recupera, a aprendizagem se recupera, mas a vida não se recupera. Meu muito obrigada. Gratidão. Eu que agradeço, então, a vocês aí pela oportunidade. Mara, Patrícia, o nosso companheiro que deu o suporte aí também. Muito obrigado aí a todos. Um abraço a todos os professores de São Paulo e a todos que nos assistiram, todos os trabalhadores da educação, da merendeira, enfim, todos que estão ali na luta para garantir a boa educação desse país e no enfrentamento com as autoridades negacionistas. Muito obrigado aí. Estamos aqui à disposição na Fiocruz. Muito obrigada, a gente agradece de coração. É aquela frase, né? O ano letivo se recupera, vidas perdidas não. Se vai morrer uma criança, não volta às aulas, vamos resistir o máximo contra o genocídio de nossas crianças e dos trabalhadores em educação. Doutor Hermano, um grande beijo e muito obrigada mais uma vez. Patrícia, um beijo, muito obrigada. Márcio, a gente agradece de coração a sua disponibilidade e o suporte dado para a gente nesse momento. Acho que é assim que a gente vai fazer essa resistência aí e passar por esse furacão. A gente ainda não chegou a gente ainda está no meio, a gente tem que sair dele e sair com força e resistindo. Muito obrigada e boa noite a todos que nos assistiram.
Isso, eu só completar, teve uns colegas perguntando se a live vai ficar disponível. Assim que ela terminar, ela já está disponível para o link para compartilhar com os colegas. Eu só peço a todos os colegas professores que se inscrevam no canal, deem um like aí para espalhar mais o vídeo, para outras pessoas terem acesso, né? Quanto mais like tem, mais o YouTube entende que é um conteúdo bacana e ele espalha com mais facilidade, tá? Então, muito obrigado aí, valeu. Obrigada, Marta. Obrigado aí mais uma vez.